Fala, galera! Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. Vamos começar o nosso primeiro dia desta grande semana que a gente vem preparando com muito carinho para que você aprenda sobre esse novo universo dos investimentos alternativos, sobre fintech e inovação. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença e pedir que estamos ao vivo, vamos aproveitar para que você possa compartilhar essa transmissão com todas as pessoas que você acha que tem interesse nesse tema. Seja um amigo, um familiar, um namorado, uma namorada, um marido, um filho. Pô, vamos lá, vamos ter muito conteúdo bacana, conteúdo gratuito. Então, vamos aproveitar para compartilhar conhecimento nessa segunda-feira. Então, segundona, 19h30, estamos agora começando oficialmente a nossa Semana do Investidor de Sucesso 4.0. Beleza? Bom, antes da gente começar a abordar aqui os nossos conteúdos, né, e passar um pouco para vocês como será a dinâmica desses nossos 3 dias, teremos 3 dias intensos aqui de conhecimento preciso e fundamental para que você possa entender o que está acontecendo nesse novo universo dos investimentos. Por que não dizer a revolução dos investimentos diretos? Afinal de contas, as fintechs vieram para ficar e estão mudando a forma como nós nos relacionamos com dinheiro em geral e, por que não dizer, com os nossos investimentos. Tá bom? Bom, eu não poderia deixar de começar sem agradecer, né, esse time que vem trabalhando comigo há algum tempo, gravando muitos materiais para que a gente chegasse até aqui e fornecesse esse conteúdo para vocês. Aqui atrás das câmeras temos um time bastante eficiente, agradecer aí o Rodrigo, a Mari, ao Japa, ao Alan, que está nos comentários. E por falar no Alan, o Alan está aí pilotando os comentários para tirar todas as dúvidas que vocês eventualmente tenham e também para me alertar e apontar aqui, junto com a equipe, as perguntas que venham a surgir. Então, não deixem de comentar, não deixem de fazer a sua pergunta, porque ao final desse nosso bate-papo, certamente nós iremos selecionar as principais perguntas, aquelas dúvidas, né, que ficaram ali com todos, né, as dúvidas da maioria, e vamos responder uma a uma. Tá bom? Vamos lá, gente. Hoje, como vocês sabem, é o nosso primeiro dia. Vamos abordar e dar um panorama geral no mundo da inovação, no mundo da tecnologia e começar a adentrar nesse universo dos investimentos alternativos através das fintechs. Afinal de contas, nós não estamos aqui para falar aquilo que você já sabe, investir em ações, investir em fundo multimercado, investir em tesouro direto ou em títulos de renda fixa em geral. A gente está aqui para falar de novidade e para abrir a cabeça de vocês para esse novo mundo. Um mundo que nós estamos chamando do quê? Da revolução dos investimentos diretos, dos investimentos alternativos. Tem muita coisa bacana acontecendo, tá bom? Hoje, essa é a nossa pauta. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais, trazendo casos concretos de oportunidades de investimento. Oportunidades como investimento direto em usinas solares para a geração de renda, investimento em ativos judiciais. Vamos falar também desse universo que a gente tem ouvido falar de tokenização. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar do Bitcoin, mas poucos devem ter ouvido falar da tecnologia que está por trás do Bitcoin, que é o blockchain, mas que dá origem a várias possibilidades de investimento, como os famosos, ou não tão famosos assim, mas pelo menos está no mainstream, no NFTs, que são os Non-Fungible Tokens. Tudo isso vamos falar amanhã. E na quarta-feira, preparei para vocês um conteúdo especial que vai contar também com a participação de convidados. Não vou adiantar aqui quem são esses convidados, mas vão entrar ao vivo aqui com a gente para a gente poder avançar essa nossa semana, concluindo na quarta-feira. Tá bom? Sem mais delongas, vamos nessa. Bom, não sei se vocês já sabem, mas no início desse ano publiquei um livro que carrega, de certa forma, o título dessa nossa semana, que é o livro Investidor de Sucesso 4.0. Convido a todos vocês a conhecer esta obra
E deixo aqui um spoiler, aqueles que ficarem com a gente até o final dessa semana, nós vamos entregar um presente para todos vocês de forma muito especial, tá bom? Hoje, a nossa pauta, ela vai girar em torno dessa evolução, ou por que não dizer, da revolução dos investimentos. Afinal de contas, eu venho dentro deste mercado já tem quase 20 anos, trabalhando e acompanhando a evolução, as mudanças que aconteceram no nosso mercado de capitais. Quando a gente olha, pessoal, e aqui eu trago para vocês um pouco da minha história, aqueles que não me conhecem naturalmente, estamos aqui já nessa luta dos investimentos desde 2003. Quando a gente fala, pessoal, quando a gente fala do momento atual que nós estamos, com várias possibilidades, fintech, tecnologia, é comum a gente achar que a gente acaba caindo de paraquedas nisso. Não é verdade. A gente vem nessa estrutura, nesse entendimento do mercado, acompanhando essa evolução do mercado já há bastante tempo. Em 2003, quando comecei e montei uma assessoria de investimentos, quando nem se falava nisso, na Bahia, junto com outros sócios, essa empresa chamada Futuro Invest era um agente autônomo de investimentos que cresceu, prosperou, surfou uma onda. A gente vem falando muito, né, nas nossos conteúdos recentes de onda, de uma nova onda. Pois bem, naquele momento a gente vivia uma onda. E a onda daquele momento era o quê? Era o acesso, a acessibilidade a investimentos tradicionais. Ações, renda fixa, fundos. 2003, pessoal, a gente falava de home broker. O home broker você comprava ali e vendia suas ações pagando uma corretagem de, sei lá, R$20 por ordem executada. O mundo mudou, hoje você tem uma série de corretoras, inclusive gratuitas. Mas essa ainda não é a nossa pauta. O fato é que de 2003 até 2016, nós desenvolvemos bem esse negócio prosperou, virou uma instituição financeira, uma DTVM, e essa DTVM, que é igual a uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, que é similar a uma CTVM, uma corretora, ela foi vendida para um grupo internacional de origem italiana, chamado Azimut. E é nesse momento que talvez tenha caído uma ficha para mim, que seria a definição do que poderia estar por trás de um próximo passo evolutivo do mercado de capitais brasileiro. Do mercado de capitais brasileiro, claro, sempre alguns anos atrás dos mercados evoluídos e principalmente, claro, do mercado americano. E é dentro desse contexto que surge a minha paixão por tecnologia, por startups, por fintechs. Tive a oportunidade de visitar a Vale do Silício, que é um hub, né, de fintech, Dubai, Singapura, Luxemburgo. E, sem dúvida, o que havia e que estava movimentando as fintechs de investimento eram as possibilidades de você, eu, todas as pessoas, participarmos do que a gente pode chamar de investimentos diretos na economia real. Ou seja, sair da abstração do mundo financeiro, no sentido de se comprar papéis, e você poder ter poder de escolha, de você selecionar participar do projeto A em detrimento do projeto B, de forma fluida, segura, regulamentada e fácil, né? Por óbvio. Isso desencadeou certamente na minha empreitada atual, na nossa plataforma de investimentos chamada Blocks. Não estamos aqui para falar dela, estamos aqui para trazer conteúdo, mas ela é o que me faz poder falar com vocês na prática o que eu tenho vivido nos últimos 2 anos, realizando projetos no segmento de energia, no segmento de ativos judiciais, no segmento de franquias, no segmento do agronegócio, pecuária, floresta, grãos, no segmento do real estate, operações de build-to-suit, que é a locação, né, construção e locação sob medida, operações de sale leaseback. A gente vem fazendo isso na prática e a nossa proposta aqui é ensinar isso para vocês da melhor forma possível, tá bom? E aí, meus amigos, esse projeto vem andando a passos largos. Hoje somos sócios de um grande fundo de investimento de Venture Capital aqui no Brasil, chamado Domo, e a gente vem aprofundando
este acesso aos investimentos alternativos diretos, e essa nossa iniciativa educacional faz parte desse processo. Por quê? E aí, fechamos essa mensagem desse nosso primeiro slide. Porque aquela revolução que vivenciamos em 2003 até 2010, da acessibilidade ao mercado de capitais tradicional, mercado de ações, hoje a gente vive para esse mercado dos investimentos alternativos. Não podemos fechar os olhos para essas oportunidades e não podemos fechar os olhos para essa disrupção que tem acontecido no mundo dos investimentos. Tá bom? Vamos lá. E aí, como já pude adiantar, para vocês, a gente vive um choque de realidade. O fato é, meus amigos, que o mundo hoje, do ponto de vista de tecnologias, não é o mesmo que era há 5 anos atrás. Outro dia faço esse teste, outro dia eu estava assistindo um filme no Netflix e estava assistindo um filme que datava ali de 2005. É impressionante como você vê as tecnologias que estão ali por trás, computadores grandes, o celular que não é o mesmo, como a evolução das coisas se dá de forma rápida. O objetivo de hoje aqui no nosso papo é que a gente possa entender o que está por trás de todo esse movimento. E aí a gente vem efetivamente vivendo um choque de realidade. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Quem aí já ouviu, comenta no chat aí, vamos dar trabalho pro Alan, hein? O Alan tá lá de folga em casa, tá na Bahia, e vamos dar trabalho para ele, que eu tenho certeza que ele tá na rede. Então, vão fazendo pergunta, que ele pode responder também para vocês. Mas eu não sei se vocês já se depararam com esse termo, o termo VUCA. Essa denominação VUCA, ela está para uma sigla que vai nos levar a mostrar o quê? Que hoje a gente vive num mundo que é volátil, uncertainty, no inglês, então volatile, uncertainty, complex e ambiguity. Essa estrutura, a volatilidade, a complexidade, a incerteza e a ambiguidade é o que faz o nosso mundo totalmente mutável de forma líquida, né, de forma rápida, de forma veloz. Esse termo foi cunhado, olha a curiosidade para vocês, não foi nenhum grande especialista em empresas, né, nem em inovação, que cunhou esse termo. Esse termo foi cunhado na guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, onde os psicólogos que atendiam ali os soldados combatentes, né, americanos, começaram a tentar mapear e determinar como é que era o ambiente ali na guerra. Então, era um ambiente VUCA. E esse ambiente VUCA passou a ser adaptado, ou passou a ser trazido, incorporado pelo mundo empresarial, pelo mundo da inovação. E o encaixe é perfeito, né? Porque realmente esse é o mundo que nós vivemos. Quando a gente fala de VUCA, a gente tem que tentar trazer o nosso comportamento, ou ao menos tentar respirar, né, e entender como que se dará o nosso comportamento diante deste cenário. E claro, nosso comportamento aqui, ele tem uma correlação, poderia servir para qualquer outra seara da nossa vida, mas ele tem uma correlação direta, claro que é o nosso tema, com investimentos. Como que nós, no papel de seres econômicos, né, investidores, temos que nos portar dentro desse mundo em constante mudança? O que é que a gente precisa entender hoje para colocar as posições e ter as posições, né, no sentido de operações de investimentos corretos na nossa carteira, para rentabilizar mais o nosso portfólio, ou por que não dizer, multiplicar mesmo o nosso portfólio, gerando riqueza. Afinal de contas, aqueles que compraram, né, no boom do mercado de ações, como coloquei lá em 2003, diversas empresas multiplicaram por diversas vezes o seu capital. Não estou dizendo que os investimentos alternativos, a inovação, tem que haver um trade-off. Não é uma questão binária aqui de isso é melhor do que aquilo. Pelo contrário, é uma pimenta, é um complemento, é uma diversificação que você precisa ter no seu portfólio. E aí, a nossa atitude perante esse novo cenário tem que ser uma atitude antifrágil. O termo da antifragilidade
que muitos de vocês já devem ter ouvido, ele foi cunhado pelo operador de volatilidade de bolsa, né, conhecido por várias obras, dentre elas o Cisne Negro. Vamos falar já desse assunto, que é o Nassim Nicholas Taleb. O Nassim Nicholas Taleb escreveu um livro com o mesmo título, de nome Antifrágil, e ele traz para a gente esse conceito, o conceito onde nós temos a diferenciação entre o que é o frágil, que é o frágil, é aquilo que se quebra, está representado aqui na nossa tela por essa taça de cristal, né? É aquilo que se quebra com facilidade. Uma vez quebrado, ele dificilmente, ou de forma bastante improvável, vai voltar à sua origem, à sua posição original. Às vezes a gente pensa que o frágil é o oposto do robusto, daquilo que é forte, de uma pedra, de uma mesa, de um cofre, mas não é. Porque o robusto, ele aguenta determinada pressão, ele aguenta a pressão até determinado ponto, até que ele se rompe. O que então é o conceito do antifrágil? É o oposto do frágil? O oposto do frágil não quer dizer forte, quer dizer que ao sinal de impacto, ao sinal de volatilidade, lembra lá do conceito VUCA? Ao sinal da volatilidade, quando exposto à volatilidade do mercado, quando exposto às inconsistências, à aleatoriedade do mundo que a gente vive, a gente aprende, se fortalece e sai mais forte daquela situação. Então, para que a gente possa lidar no mundo atual, os nossos investimentos, o nosso mindset como investidor, tem que ser um mindset de montar uma carteira um tanto quanto antifrágil. E por que a gente precisa da antifragilidade? Porque o principal conceito da antifragilidade é nos expormos a determinados riscos, a determinada volatilidade, determinada aleatoriedade, sem que tenhamos o risco de ruína. O que é o risco de ruína? Não podemos montar o nosso portfólio, a nossa carteira, com várias inovações e vários investimentos novos ou alternativos, por assim dizer, que corram o risco de prejudicar o nosso portfólio, nos levando à bancarrota. É isso que a gente precisa evitar. E aí, este conceito que está na tela de vocês, esse gráfico, representa, de novo, Nassim Nicholas Taleb, representa um evento que a gente pode conhecer e denominar de cisne negro. O que é o cisne negro, meus amigos? O cisne negro nada mais é do que um evento aleatório, não provável, que nos leva à ruína. Como nos preparar, então, para o cisne negro? Como não ser essa ilustração, e os mais atentos já perceberam que nós estamos falando aqui, nesse gráfico, né, da vida útil, né, da vida, do tempo de vida, dos 1001 dias, da vida de um peru. A vida de um peru, claro, no mercado americano, ele normalmente vive ali durante 1000 dias para ser abatido no Thanksgiving Day, no dia de ação de graças. E aqui ele vai, né, engordando, vivendo vários dias felizes. Quando chega num belo dia, o seu dono, né, o seu criador, ele pega esse peru e o abate. Ou seja, inesperadamente feliz, ele vai à bancarrota. Esse evento não probabilístico, não provável, está por aí. Por que não dizer aqui que, de repente, fomos pegos de surpresa no ano passado com o evento do coronavírus? Aqueles que estavam totalmente posicionados, por exemplo, no mercado volátil, 100% no mercado de ações, por exemplo, tiveram uma perda significativa. É claro, o mercado voltou, mas nem todo mundo teve a paciência necessária ou até a disposição financeira necessária para pegar essa retomada. Eu poderia dizer que a grande maioria não conseguiu pegar essa retomada. Os mais científicos, técnicos, podem até dizer que o coronavírus não é um cisne negro propriamente dito, seria um cisne cinza, porque seria um evento pouco provável, porém, que estava ali ou deveria estar no radar, né? Mas serve aqui para nossa ilustração. E agora, pessoal, qual é o novo evento que a gente está vivendo? Olha aí, os Vingadores, né? Estamos aqui falando aqui de uma ruptura institucional.
Será que o Brasil vai ter uma guerra civil? E o mercado, semana passada, estava preocupado com isso, não é verdade? Final da semana já melhorou, hoje o ânimo já é outro. Esta volatilidade, senhores, não pode pautar os nossos investimentos. A nossa cabeça tem que estar no longo prazo e, através da diversificação e do conhecimento, montar o nosso portfólio para que ele seja antifrágil e que ele consiga se beneficiar desses eventos aleatórios. Olha que gráfico que representa ali o quanto caiu o nosso mercado, né, no evento aí do coronavírus, depois voltou tudo, agora já caiu um pouquinho mais, e é isso. Temos que conviver com a volatilidade, mas não precisamos ser reféns dela. Como não ser refém da volatilidade, pessoal? É simples? Claro que não, mas a gente precisa abrir a nossa cabeça para o que há de novo, tá bom? Tudo bem até aí, turma? Beleza. Temos perguntas aí, professor Rodrigo? Deixa eu ver. Ó, tem mais de 37 comentários. Bom demais. O Alan tá ajudando a gente. Pronto, show de bola. Então, pessoal, continuem aí fazendo as perguntas, que a turma aqui tá selecionando. Se tiver alguma coisa aí mais urgente, só jogar na tela que a gente responde. Vamos lá, pessoal. Então, quando a gente fala aqui de todo esse contexto, né, eu dei um apanhado geral, e claro, aqui, de novo, a gente não quer levar mais de 1 hora aqui com vocês, para que todo mundo possa ficar tranquilo nesse final de noite e acompanhar até o final. Então, peço que você fique aí até o final, porque a gente não quero desgastar esse nosso papo que está começando somente, né? Hoje a gente aquece os motores, amanhã a gente vai um pouco mais a fundo, e na quarta a gente faz um grande finale. Só que, amigos, quando a gente olha para esse universo, e aí sim estamos falando das fintechs, né, e inovação, a gente precisa efetivamente compreender que nós estamos num mundo onde tudo está sujeito à disrupção. Você sabe o que é disrupção? Se você não sabia, agora você vai saber. A disrupção não é a mesma coisa que inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente está dizendo o quê? Que as coisas são feitas um pouco melhores da forma que a gente faz, né? Quando a gente inova, a gente está imprimindo uma nova maneira de fazer algo, só que aquele algo continua existindo. Quando a gente fala da disrupção, a gente está falando de você tornar as coisas da forma que eram feitas antigamente totalmente inúteis, obsoletas, ou fadadas ao fracasso. Felipe, não estou acompanhando. Calma. O que é que o Airbnb tem feito com os hotéis? Tornou obsoleto a forma que era feito. Tiveram que se reinventar, por óbvio. O que é que o Netflix fez com a TV fechada, Sky e tantas outras? Nada mais do que disruptou aquele segmento. O Uber com táxi, e tantas outras maneiras, né? O Pix até logo com o TED e o DOC, eu não tenho a menor dúvida que vai se tornar, já é o meio que mais realiza transações financeiras no Brasil e vai efetivamente dominar a maneira que é feita. Então, uma nova tecnologia que torna a outra obsoleta. O que isso tem a ver com nossos investimentos? Duas coisas. A primeira, que a gente pode participar, investir em alguma dessas empresas que estão promovendo a disrupção e ganhar muito dinheiro com isso, através do investimento direto em startups, empresas tecnológicas, empresas de base tecnológica, também conhecido como Venture Capital, ou, de uma outra perspectiva, a gente pode dizer que nós, como investidores, precisamos estar atentos a essas mudanças para nos posicionarmos, e aí eu falo como investidor, mudarmos a nossa forma de fazer as coisas. Isso acontece, meus amigos, por conta do evento da exponencialidade. A exponencialidade, trazida e causada, né, foi um sistema de causa e efeito,
causada exatamente pelas novas tecnologias, essa exponencialidade nos apresenta que uma adoção de uma nova tecnologia não se dá mais de forma linear. A linearidade faz com que a gente, vamos imaginar, você dá um passo, depois outro, um passo, depois outro, mas imagina que você dá um passo, depois o segundo passo, depois 4, depois 8, e aí você vai de forma exponencial ganhando tração. Este gráfico da exponencialidade mostra para vocês quando ocorre a disrupção. Quando ocorre a disrupção é exatamente quando a exponencialidade ultrapassa e rompe a barreira do linear. Aí uma determinada tecnologia foi adotada de forma exponencial. Como é que a gente encontra essas novas tecnologias exponenciais, ou como a gente pode participar dessa exponencialidade? Não é simples. Mas o primeiro passo a gente está dando aqui. É entender, é abrir a nossa cabeça para o novo. É entender que a tecnologia, as startups, as fintechs, a inovação não está contra a gente, ela está a nosso favor, desde que a gente entenda que a gente precisa se adaptar a esse novo contexto, tá bom? Isso acontece, por quê, pessoal? Porque a gente tem consumidores conectados. Imagina, estou aqui no estúdio transmitindo para vocês, isso vai ficar gravado, provavelmente outras pessoas, né? Tivemos milhares de inscritos nesse nosso evento, certamente vão assistir ao longo dos dias, gravado, no conforto da sua casa. Esses novos consumidores conectados, com novos comportamentos e tecnologias transformadoras, estão mudando a forma de se relacionar com tudo e com todos. Quem aqui saberia dizer a que geração você faz parte? Né? A que geração você faz parte? Hoje em dia, falar que você é da geração Z, Millennials, né, você acaba revelando a sua idade. Mas olha esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, olha que bacana. Né? A gente tem aqui uma evolução dessas gerações e todas essas tecnologias e essa maneira, essas iniciativas que nós estamos falando, ela vem sendo adotadas, claro, por pessoas mais velhas, como eu, talvez como você, mas quando a gente olha na forma de fazer as coisas, a gente tem que pensar no quê? Nessas novas gerações que vão adotar essas novas tecnologias. E aí sim eu estou me referindo a investimentos, para vocês verem como essa nova maneira de se relacionar com os investimentos, principalmente os diretos, na economia real, que é a nossa pauta, ela vai ser transformacional. Imagina, a geração ali Z, principalmente, aqueles nascidos entre 1995, né, 2010 em diante, é uma geração que já nasceu conectada. Essa geração, 2010 em diante, pessoal, nasceu conectada, totalmente colaborativa, em busca de novas formas de se relacionar com negócios, com marca. Uma geração que se preocupa em tese, claro, toda regra tem exceção, mas se preocupa com a inovação, se preocupa com a sustentabilidade, se preocupa com o impacto dos seus investimentos. Vide grandes instituições e grandes conglomerados que têm focado os seus olhares para esse tipo de público, né, para esse tipo de segmento. Temos que ficar atentos a isso e nos beneficiarmos de alguma forma nesse contexto. Vamos para a prática aqui? Trago para vocês mais um gráfico. Esse gráfico é um gráfico que é publicado, né, e acompanhado pelo BCG, que é o Boston Consulting Group. O BCG, ele acompanha a adoção de determinadas tecnologias, depois vocês podem jogar no Google aí, vocês vão ver, e aqui ele traz um dado para a gente muito legal, ilustrativo, né? O tempo médio que determinada tecnologia, que determinada maneira de se fazer, ou determinado uso, serviço, produto, levou para ter 50 milhões de usuários. Felipe, mas é injusto você comparar 64 anos ali dos aviões, da época que surgiu, com
Pokémon GO, que durou 19 dias. Imagina, 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Talvez sim, mas isso representa o quê? Representa a velocidade que as coisas hoje acontecem. Entre os 64 e os 19 dias do Pokémon GO, tem uma distância muito grande, mas ali a gente vai ter tecnologias como... Estou olhando para cá, que eu estou cheio de tela aqui, hein, pessoal? E vendo aqui o slide com vocês. Telefone, eletricidade, cartão de crédito, computador, mobile, internet, e a gente poderia fazer uma lista infinita. O que importa? O que importa, na real, é que a velocidade das coisas, ela é realmente exponencial, e isso faz com que a gente precise prestar atenção e a gente esteja atento a esses movimentos para que a gente possa aproveitar esses movimentos. Estamos aqui para falar do investidor 4.0 e não é à toa que nós estamos falando do 4.0, porque a gente está falando de uma evolução do básico. Evoluir ao que você já faz, ou seja, investir em ações, multimercado, renda fixa, ser bem assessorado por um profissional, um assessor de investimento, um consultor, um gestor, um wealth manager, isso é o básico. O básico vai lhe levar ao mesmo lugar. Pode ser legal e suficiente para você, mas eu, particularmente, quero mais e acredito que podemos mais, acredito que podemos dar uma porrada exponencial e essa é minha crença que me faz trabalhar todos os dias em busca de oportunidades. Essas oportunidades de investimento ligadas a startup, agronegócio, seja floresta, seja pecuária, seja energias renováveis, por óbvio, não significa que é isento de risco e que a gente está totalmente livre de qualquer percalço. Mas, na pitada certa, na composição correta do seu portfólio, falaremos mais sobre diversificação e asset allocation amanhã, vai fazer bem para a sua carteira, tirando a volatilidade do sobe e desce do mercado e colocando algo que pode agregar muito retorno no médio e longo prazo ao seu portfólio. Beleza? Isso já está sendo refletido na vida e no mundo real, né? No mundo real e no mundo de gente grande. Vocês devem saber que o S&P Standard & Poor's é um índice americano, o S&P 500, é um índice similar ao nosso Ibovespa, que, no caso do Ibovespa, contempla as maiores empresas e mais líquidas localizadas ou com capital aberto na Bolsa de Valores brasileira. O S&P 500, ele contempla as empresas, as 500 empresas maiores dos Estados Unidos. E quando a gente olha para o índice do S&P 500, a gente vê que a média hoje das empresas que estão listadas, ou dessas maiores, já é menor do que 20 anos. Preste atenção, pessoal. A média das empresas listadas já é menor do que 20 anos de idade. Significa dizer que empresas como GE, Ford e tantas outras empresas centenárias estão sendo ultrapassadas, sim, por aquelas que nós usamos todos os dias. Uber, Facebook, Google, Apple, própria Microsoft e por aí vai. Beleza? Essa aceleração ela está acontecendo. Mas ela não está acontecendo, aí entrando mais aqui no mundo, né, dos investimentos, ela não está acontecendo de hoje, não. Ela vem acontecendo paulatinamente. Olha, a gente vem falando muito de onda, né? Parece até que eu sou surfista. Não sou, não sei nem surfar. O ponto é a onda da tecnologia. Uma já passou, e aí, assim como a onda vem uma primeiro, depois outra, a gente tem só que estar, sim, como os surfistas, atentos para pegar a onda, tentar entrar nessa onda. Ok, passou uma, vamos tentar pegar a próxima. E é por isso que nós estamos aqui, e é com esse objetivo que a gente vem conversando sempre com vocês e chamando vocês para aprofundar o seu conhecimento nesse novo mundo. Beber uma água aqui. Posso botar uma pergunta, Felipe? Jogue aí. Vamos lá, pessoal. Pergunta Pode? para o Ademar. Já tenho uma conta na Vox, mas ainda não fiz nenhum investimento e perdi boas oportunidades com excelentes retornos. Boa! Aqui, galera. Rodrigão aqui acabou de fazer uma pergunta. Ademar, né? Ademar, muitíssimo obrigado aí pela sua pergunta.
De fato, hoje a gente tem muitos investidores, esse ciclo, né, falando um pouco da Blocks, que é uma plataforma que dá acesso a esse tipo de oportunidade, esse ciclo de entendimento do investidor, e não tem nada de errado nisso, toda nova forma de fazer algo leva um tempo de maturação. O que a gente não pode é que esse tempo seja muito longo e a gente perca realmente as oportunidades. Nesse caso específico, como você bem colocou, várias e várias oportunidades já passaram, e claro, as oportunidades de investimento há 2 anos atrás talvez eram mais arriscadas e menos óbvias do que hoje, mas também eram muito mais rentáveis, não só por nossa taxa de juros no patamar que estava, a níveis recorde em termos de nossa taxa Selic, né, chegou a 2% ao ano, mas não só por conta desse cenário macroeconômico, mas também pela adoção da nova tecnologia. Significa que não vamos ter novas possibilidades, novas oportunidades? Claro que não, mas a gente tem que entender, respeitando, claro, o nosso nível de risco, nosso nível de tolerância a risco, a gente precisa entender como se dá esse fluxo e tentar encontrar essa onda, né, como a gente estava falando. Então, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. Voltando aqui, pessoal, então eu estava trazendo para vocês essa questão das ondas, né? Talvez os mais antigos lembrem desse movimento ali de 1995 até 2000, mais ou menos, né? Que nós tivemos ali um movimento, primeiro movimento de disrupção, na verdade, da internet. 2000 tivemos a bolha.com, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é que a disrupção foi acontecendo ali aonde? Na música, nas locações de vídeos, né? Como está colocando aqui, existiam blockbusters, né? Aquelas rede blockbuster. Depois veio a Netflix. Até pergunto a vocês, quem aqui sabe como que a Netflix começou? Vocês acham que a Netflix sempre foi streaming? Negativo. A Netflix, quando ela começou através de locação de DVDs, só que através de assinatura. Você tinha uma assinatura e você recebia na sua casa por correio, uma vez no mês, se eu não me engano, um novo filme. E esse novo filme vinha ali, você devolvia e você poderia, no conforto da sua casa, receber sempre novidades. Foi assim que a Netflix começou, e depois disso ela foi se adaptando a essas novas tecnologias e hoje é o que é, né? Exemplos a gente poderia trazer diversos, mas aqui o emblemático é o famoso Napster. O Napster nada mais foi do que eu diria, o primeiro passo do que hoje a gente sabe, e a gente vê no Spotify, ou dando aí os devidos créditos, né, ao brilhante Steve Jobs, que trouxe ao mundo o iPod, né? O iPod já foi o Napster legalizado. Ah, mas o Napster era totalmente ilegal? Estava navegando numa terra de inovação. Por quê? Qual era o conceito do Napster? Olha, isso é importante, turma, porque ali foi quando começa tudo, né? Eu tinha uma música no meu computador, determinada pessoa estava querendo essa música, meu computador estava na rede. Por que não essa pessoa compartilhar comigo, eu compartilhar minha música e vice-versa, e a gente vai fazendo essa rede? Isso que era o Napster. Aí surge o conceito do peer-to-peer, P2P, pessoa a pessoa, diretamente, sem intermediários. Olha que bacana. Quem eram os intermediários que ficaram putos com razão? As gravadoras, as distribuidoras, todas as empresas ali, os grandes conglomerados, né, da mídia, Sony e tantas outras aí que começaram a perder receita. E dentro desse contexto é que o Napster acabou saindo do ar e as coisas voltaram, né, à tona com o iPod. O resto da história a gente já sabe. Vamos lá, pessoal. Então, dentro desse contexto aí de 95 até para frente, a gente teve uma evolução muito grande nesses setores. Depois, jornal impresso, TV, viagens, começa a surgir ali os Trivagos da vida, os Decolar da vida. Depois a gente passa uma evolução, que é o que a gente vem vivendo, né, de certa forma ali num finalzinho de onda, do crescimento do e-commerce. Amazon
começa a virar esse colosso que é hoje. Aqui no Brasil nós temos a nossa Magazine Luiza, que não é precificada mais em bolsa como uma varejista convencional, mas sim como uma empresa de base tecnológica. Olha que negócio, né? Por que a Magazine Luiza vale muito mais do que todas as outras varejistas? Porque o mercado percebe que ela consegue entregar valor por ser uma empresa de base tecnológica. Mérito do Frederico, do Fred Trajano, né? Filho da Luiza Trajano, que depois de vir do Vale do Silício começou a adotar essa política e essa estrutura dentro da Magazine Luiza. Assim como o próprio Banco Inter, que é precificado como empresa tech, e o Nubank, que recebeu um aporte, quem diria, do nosso bom velhinho Warren Buffett. Todo mundo atento a essas ondas de disrupção. E agora, meus amigos, daqui para frente, com o tal do fenômeno que eu já trouxe para vocês, do blockchain, todas as tecnologias, corta para mim aqui na câmera 2, ó. Ó lá, ó. Todas as tecnologias estão sujeitas à disrupção. Energia elétrica está sujeita à disrupção. Os nossos investimentos sujeitos à disrupção. Telecomunicação já foi boa parte disruptada, mas seguirá sendo disruptada. Ok? Acho que aqui a gente já começa a aquecer os motores para que a gente possa entender para onde que a gente está indo, né? No que eu acredito, no que eu quero transmitir para vocês. E claro, não sou dono da verdade, estamos aqui para juntos, né, entendermos e tentarmos aprender cada vez mais, mas o fato é que a gente vem aqui de ondas. E aí eu trago para vocês um cenário bem interessante, do que eu vivi, do que eu pude viver pessoalmente dentro desse mercado de investimentos. Observem, 2003 a 2010, a gente tem essa primeira era que eu posso chamar de era da acessibilidade. Felipe, por que acessibilidade? Porque bastava, meus amigos, eu do lado de um provedor de serviço, né, de produtos de investimento, bastava eu dar acesso aos clientes a esse novo mundo. Que novo mundo? Dizer para você que você não precisava investir num fundo de investimento em ação da Caixa Econômica Federal, que iria comprar somente ações da Vale do Rio Doce, então Vale, FIA, Caixa, pagando 4% de taxa de administração. Você poderia comprar ações da Vale do Rio Doce diretamente na Bolsa, pagando uma corretagem de, no nosso caso, trabalhávamos com uma determinada corretora, de R$ 15,99, por exemplo, através do home broker, através da internet. Aquilo era muita novidade para muita gente naquele momento. Isso foi evoluindo, se tornou vala comum, e depois a gente entra na era da desbancarização. Essa era da desbancarização veio trazer para a gente o quê? Como conceito? Que os bancos, por não serem especialistas naquela época de investimento, através dos seus gerentes bancários, não eram especialistas de investimento e nem deveriam ser, e nem tinham obrigação de ser naquele momento. Os bancos passaram então a ser alvo fácil para empresas de investimento independentes que adotavam um conceito que ficou conhecido como arquitetura aberta. O que quer dizer o conceito da arquitetura aberta? Quer dizer que uma corretora ou uma determinada plataforma, ela iria possibilitava que os investidores acessassem produtos de investimento que não eram próprios, produtos de investimentos de terceiros. Nós, na nossa corretora, participamos desse processo. Claro que o grande vencedor dessa corrida toda, pelo menos até o momento, foi a XP, com grande mérito, que promoveu esse conceito da desbancarização. Eu sempre ali como concorrente da XP, tete a tete, ali brigando até um determinado momento, depois a exponencialidade fez o seu papel, né, para eles. Mas, dentro desse contexto, você, numa estrutura de arquitetura aberta, poderia acessar qualquer produto. Produto da SPX, quem não conhece, dá uma pesquisada, do Rogério Xavier, bom fundo de multimercado. Produtos do Verde, do Luiz Stuberg, produto o Zaratrusta, né, produto quantitativo, hoje da Giant, se chama Giant Steps, produto da Jive, produto da Capitânia, e por aí vai.
Isso, que a gente pode chamar de desbancarização, vem acontecendo até o momento. E daqui para frente, pessoal, bota na tela aí, Rodrigão. Agora, a gente pode falar que a gente vive um mundo ali da desintermediação. Essa desintermediação dentro desse mundo, desse universo dos investimentos alternativos diretos. De 2020 para frente, claro, por conta da tecnologia, por conta da regulamentação, eu digo sempre que é um tripé, né? Um tripé que precisa estar montado dentro desse contexto para que isso funcione, que é ambiente macroeconômico, tecnologia e regulamentação. Tudo isso junto faz com que a gente tenha um ambiente propício para a evolução da desintermediação. E digo para vocês que estamos aqui quase que numa tempestade perfeita para isso. Aqui no Brasil, não quero nem falar lá fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem um Banco Central e uma CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, totalmente aderente a esse contexto, a esse conceito de desintermediação, de facilitar o acesso a crédito, acesso a novas oportunidades, a aumentar a competição entre os players de mercado, já que no Brasil, por questões históricas, e no meu livro eu explico isso, por questões históricas, a gente tem uma concentração bancária muito grande. O último reporte que eu vi do Banco Central, para vocês terem uma ideia, a cada R$1 que sai de empréstimo aqui no Brasil, 95 centavos, nessa ilustração, são feitos pelos 5 principais bancos. Eu não preciso nem dar o nome em ordem aqui, todos nós sabemos: Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômico. Não necessariamente nessa ordem, por óbvio. Então, 95 centavos são feitos de empréstimo, né, a cada R$1 por esses bancos. Apenas 50. Apenas o restante ali é feito pelos todos os outros, pessoal. Então, a gente tem aqui um espaço para crescer absurdamente. E as novas tecnologias vêm com esse contexto. Banco Central, repito, e a CVM está extremamente propício a essa inovação. Cabe a gente ficar atento. Bill Gates, que não é nada besta, lá em 94, ele escreveu, né, algo no New York Times, e aí ele falava, dentre muitas outras coisas, ele falava que os bancos, os serviços bancários, eles são essenciais, mas os bancos não necessariamente. Né? Os bancos em si, não. Os serviços que ele presta, Só que, será que ele, como um conglomerado, presta esse serviço de forma excelente? Claro que não. Tecnologia, regulamentação e ambiente macroeconômico fizeram surgir o quê? Fizeram surgir o desmonte dos bancos, também conhecido como unbundling. Ou seja, os bancos eles começaram a ser atacados por todos os lados pelas fintechs, cada uma na sua especialidade. É lógico que aqui nós estamos para falar de investimento. Nós estamos para falar de investimento, mas quando a gente olha para um banco, são várias as fontes de receita e várias as fontes de atuação. Basicamente, vamos reparti-los. Basicamente, crédito, tarifa, né? Serviços de conta corrente, pagamento, seguros, crédito que eu já comentei, que é uma boa parcela, seguros, investimentos e transações em geral. Aqui a gente tem uma boa fatia dentro dos bancos. E aí quando a gente olha para esse unbundling, isso aqui é o site do Wells Fargo, tá, pessoal? Um dos maiores bancos americanos. Cada uma dessas imagens representa uma startup, representa uma fintech que presta o serviço que os bancos se propõem a fazer de forma mais barata, mais rápida e mais eficiente. Mais barata, mais rápida e mais eficiente. Esse processo passou a se chamar de unbundling, o desmonte dos bancos, né? E o Brasil? Estamos falando do Wells Fargo e falando aqui do mercado americano. O Brasil não está fora, né, pessoal? Esse reporte é feito pelo Radar Fintech Lab. Joguem no Google que vocês vão acompanhar, eles sempre estão atualizando, né, e acompanhando as fintechs, claro, que fazem parte do nosso ecossistema. O Radar Fintech Lab, ele
ele traz aqui para a gente, atualmente, 689 fintechs catalogadas. A nossa Blox está aí, ali na seção de funding, e cada uma dessas pizzas, dessa fatia dessa pizza, representa um determinado segmento específico que está provendo, dando para nós possibilidade. Claro que temos os mais conhecidos, Banking, por exemplo, Stone, PicPay, o próprio Nubank, todos esses mais conhecidos, mas temos também aqueles que nos abrem as possibilidades alvo dessa nossa Semana do Investidor de Sucesso 4.0, que são aquelas possibilidades, aquelas startups, fintechs, meios, tecnologias que nos dão acesso a oportunidades de negócio e de investimento que outrora eram exclusivamente restritos aos investidores institucionais. Quem são os institucionais, Felipe? Você fala isso, mas eu não entendo. Os investidores institucionais são aqueles que possuem grandes fundos com dinheiro comprometido de longo prazo, como, por exemplo, os fundos de pensão, os fundos de pensão públicos e os fundos de pensão privados, as previdências privadas que acabam alocando capital em determinados produtos exclusivos e serviços, os family offices, que são aqueles escritórios responsáveis pela gestão das fortunas, das grandes fortunas, aqueles grandes investidores que possuem fundos exclusivos, todos eles tidos como investidores profissionais, não porque eles sabem mais do que a gente, mas porque a regra do mercado os caracteriza assim. Investidor profissional é todo aquele que possui mais de 10 milhões de reais investidos de liquidez no mercado. Esse investidor profissional ele tem acesso a grandes oportunidades de investimento, como crédito privado. Sim, eles atuam emprestando dinheiro direto para empresas, crédito estruturado. Essas operações que nós, pobres mortais, normalmente não temos acesso. Poxa, mas eu ouvi dizer que quando eu invisto num CDB do banco, seja ele qual for, eu estou fazendo uma operação de crédito. Sim, você está. Na verdade, você está emprestando dinheiro para o banco, que vai lhe pagar mal o CDI, e ele vai pegar esse recurso que lhe paga CDI, 5, 6, depender aí do momento que você está, e vai emprestar por 20 ao ano. Essa diferença se chama spread bancário. E o spread bancário é o lucro do banco. Por isso que a gente vê que entra crise, sai crise, o juro cai, o juro sobe, e os bancos sempre estão com receitas crescentes e suas margens de lucros mantidas. Porque tudo isso vai no spread bancário. É importante a gente entender isso. Ah, meu Deus, o juro caiu, significa que acabou a vida dos banqueiros. Mentira, coisa de gente que não sabe o que está falando. Porque ele vai calibrar isso no spread bancário, no risco que está embutido naquela operação. E aqui no Brasil é muito fácil esse spread bancário ser muito grande, por quê? Pela concentração. A concentração ainda existe, mas está sendo cada vez mais enfrentada por fintechs e por vocês, pessoas como vocês que estão entendendo como funcionam as coisas, podendo não mais emprestar o seu dinheiro ao banco e, quem sabe, assim como os grandes family offices, emprestar o seu recurso diretamente para determinadas empresas, determinados negócios, ficando com boa parte desse spread bancário. Olha que bacana, né? Antes da gente evoluir, tem alguma pergunta bacana aí para a gente colocar na tela? Tem, Felipe, mas essa aí eu quero ver se você vai conseguir responder rápido. Jogue duro. Pergunta do Pedro Henrique. Pedro Henrique. É algo que você já falou. Evento Cisne Negro, pode repetir sobre o assunto? Porque ele perdeu. Boa, não, repito porque é muito importante. Muito obrigado, Pedro Henrique, né? Muito obrigado, Pedro Henrique, pela pergunta. Pedro Henrique faz um questionamento sobre o cisne negro. Num primeiro momento, eu entendi aqui a pergunta, né? Se eu poderia repetir, ou se eu poderia repetir, ou se o cisne negro poderia repetir. Eu fiquei na dúvida, porque realmente eu não sei responder. Eu vou ter que pensar, estudar no Taleb de novo, para ver se um cisne negro,
uma vez que aconteceu, ele volta a ser o cisne negro. Eu acho que não, porque aí já todo mundo já sabe dele e ele não tem como ser um cisne negro novamente. Mas eu entendi que não foi essa a sua pergunta. Quando a gente fala de um cisne negro, esse termo foi cunhado pelo Nassim Nicholas Taleb, né, em livro do mesmo nome, né? Ele traz um evento pouco provável, inesperado, aleatório, que surge do nada e, claro, trazendo aqui para o mundo dos investimentos, das finanças, mudam a forma que a gente faz as coisas. Eles nos levam a, no caso dos investimentos, potencial ruína, né? A morte, a sermos aniquilados. De onde que veio esse termo cisne negro? Segura a visão aí, ó. Os pesquisadores que estavam estudando, claro, os cisnes, eles tinham uma convicção, uma visão, uma mindset fixo. Falamos muito disso, inclusive, também no nosso livro, no nosso curso, nos nossos grupos, né, de mentorados e de alunos. Eles tinham um mindset fixo de que só existiam cisnes brancos. Todo cisne é branco. Logo, se houver alguma espécie de animal que não seja branco e que está ali passeando, não é um cisne. Olha que legal. Se todo cisne é branco, qualquer outro tipo de cisne não é cisne. E essa verdade ficou estabelecida durante muito tempo, até que um belo dia, numa expedição na Austrália, quem conta não sou eu, é o Taleb, né, no livro dele, uma bela expedição na Austrália, os cientistas identificaram um cisne negro. Meu Deus, aquilo ali, negro, tá no meio. É um cisne? É um cisne. Tem certeza? Temos certeza. E este mito, esta verdade outrora absoluta, veio por terra, e esse termo, claro, foi incorporado ao nosso mundo dos eventos aleatórios, voláteis, improváveis, como um evento inesperado que pode mudar o rumo das coisas daqui para frente. Beleza? Vamos nós. Mais algum aí? Vamos aproveitar aqui, fazer aqui as nossas perguntas. Vou colocar aqui na tela. Casal católico. Conheci a Blox há pouco tempo e era tudo o que eu sonhava para poder investir. O que antes era somente aos grandes investidores. Espero que essa empresa continue crescendo cada ano mais e mais. Aí não foi uma pergunta, foi um obrigado, o casal católico, né? O nickname aí. Muitíssimo obrigado. E apesar de eu ser evangélico, o mesmo Jesus Cristo que nós seguimos, então que Deus abençoe também. Obrigado pela pergunta. Acho que o legal dessa pergunta é que era destinado só aos grandes investidores. É verdade. Acho que tem uma constatação bacana de que a gente tinha realmente, temos ainda, pessoal, porque tem um longo caminho a ser perseguido, um mercado fechado, mas que aos poucos a gente vai juntos encontrar oportunidades, e a gente vai batendo, até que a gente consiga, é meu sonho, disruptar o acesso aos tão comentados investimentos alternativos. Beleza? Isso se dá por conta das fintechs, e é esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Hoje existem várias possibilidades e várias formas disso acontecer, e é o que nós vamos conversar ao longo desses nossos dias. Amanhã é um dia muito bacana e profundo para a gente trabalhar vários e vários conceitos. Para não dizer que hoje não trouxe para vocês algumas dessas possibilidades, dentre esses mundos, esse mundo, né, dentro desse universo das fintechs, nós temos ali subsegmentos. São vários, pessoal. O que é que eu posso trazer para vocês hoje aqui para a gente começar a aprofundar o nosso papo? Temos aí o mundo das empresas, das fintechs que trabalham com a tokenização. Você sabe o que é um token? Um token? Guarda aí. Temos também aquelas fintechs que trabalham com o peer-to-peer lending. Opa, já ouvi falar esse negócio de peer-to-peer. Claro, falei ali agora há pouco. Falei do peer-to-peer quando eu comentei da Napster. O que é que o Napster fazia? Olha como nada é à toa. O que é que o Napster fazia? Ele desintermediou
o acesso a entretenimento, arquivos, música, vídeos. Depois veio o Emule, né? Lembrei agora do Emule. O peer-to-peer lending, lending do inglês empréstimo, nada mais é do que a possibilidade de você, pessoa, realizar um empréstimo direto a outra pessoa. Peer-to-peer. Essa outra pessoa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Poxa, Felipe, mas e o banco nessa história? Esse que é o barato. A gente está desintermediando a estrutura bancária. O peer-to-peer lending possibilita que você atue como um banco. Você vira um banqueiro do seu computador. Ah, não, mas isso é muito difícil. Difícil eu não diria, mas exige que a gente tenha conhecimento do que a gente está fazendo para que a gente saiba calibrar os riscos. Não estou aqui para dizer que estamos isentos de risco. Seria irresponsável e estaria jogando fora talvez meus 20 anos de história. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que com uma boa diversificação, entendendo aonde você está navegando, você consegue elevar muito a sua rentabilidade. Vamos pegar aqui o que eu disse antes, ficando com boa parte do spread bancário que hoje está indo para o bolso dos banqueiros. E eles já têm muito dinheiro, nós precisamos abocanhar essa margem. Vou pegar uma frase legal aqui do Jeff Bezos, fundador da Amazon. Jeff Bezos, ele sempre diz, né, que a sua margem é o meu negócio. Observe, Bezos na Amazon não é mais uma mera empresa de e-commerce. Não é uma livraria como começou. Ele hoje usa a tecnologia e o poder de rede que ele tem para abocanhar a margem de diversos ramos e segmentos de negócio. Beleza? Peer-to-peer lending. Boa possibilidade para você emprestar dinheiro diretamente para pessoas e negócios. Várias e várias plataformas de peer-to-peer lending aí estão. Nós temos a IO, do meu amigo Bruno, temos a Tutu Digital, temos a própria Blocks, tem um quê de peer-to-peer lending, cena dos próximos capítulos. Temos várias e várias, não é só exclusivo, não estou aqui para falar da nossa plataforma, né, exclusivamente. Temos também, como já comentei, a nossa área de tokenização. Perguntei para vocês o que é um token, para dar um tempo para vocês darem um Google aí ou pesquisarem aqueles que não sabem. Mas um token nada mais é do que a representação numérica, fracionada, de algum ativo que está lastreado, ancorado na blockchain. Porra, Felipe, agora você está falando grego. Respira. Vamos aprofundar esse tema amanhã, mas, para não dizer que não falei das flores, né? Nós temos aqui o quê? O blockchain como uma tecnologia de uma rede descentralizada, com vários nós, vários pares, né, espalhados na rede. E esse token nada mais é do que uma representação dentro dessa blockchain. O Bitcoin, ele está numa blockchain. O Bitcoin é uma moeda. O token, ele não é uma moeda, ele é uma representação de um ativo, que é o que a gente pode chamar de um ativo digital. O poder disso, meus amigos, eu quero chamar aqui na câmera, o poder disso é transformacional. Porque o que eu estou dizendo é que uma determinada empresa aqui no Brasil pode, em algum momento, não mais fazer um IPO, que é um Initial Public Offer, ou seja, uma oferta pública de ações na Bovespa. Ela pode fazer o que a gente chama de STO, Security Token Offering. Ela pode, então, oferecer a representatividade do seu ativo, ou seja, suas ações, em forma de token, que será negociada numa blockchain com uma pequena diferença, sem limites geográficos. Essa blockchain, uma rede mundial, você pode, aqui no Brasil,
comprar participação de uma empresa de floresta na Austrália, ou vice-versa, uma participação em uma usina de energia, geradora de energia aqui no Brasil, sendo um suíço, um japonês, e por aí vai. Este mercado, pessoal, ele está em ebulição agora. Já existem países, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque aqui no Brasil, a emissão de tokens baseados em security, ou seja, naquilo que é um valor mobiliário, security está para valor mobiliário. Tanto é que a SEC, que é a Security Exchange Commission dos Estados Unidos, é o equivalente à nossa CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Olha como é fácil, é só a gente ir associando as coisas, né? Então, quando a gente fala do STO, de um token que representa um security, representa um valor mobiliário, isso ainda não é permitido pela nossa CVM. Já existem jurisdições que são crypto-friendly, como Malta, Estônia, Luxemburgo, de certa forma, Londres, em algumas ocasiões, mas esse mercado está mudando de uma forma muito rápida. E nós estamos aqui aprendendo para nos aproveitarmos dele, né? Certamente. Outro mercado que as fintechs elas têm trabalhado muito é esse mercado dos ativos judiciais. A possibilidade de você investir num precatório, por exemplo, que é o título de crédito contra um ente governamental, podendo ser um precatório municipal, se o devedor for município, estadual ou federal. Por óbvio, os precatórios federais são aqueles que, ao longo dos últimos anos, desde 1988, na verdade, nossa Constituição, vem sendo pagos rigorosamente em dia, sob pena do governo atual cometer crime de responsabilidade. Mas isso é pauta, está até na moda muito, né? A pauta aqui da PEC dos precatórios, se vai mudar, se não vai. O fato é que não é tão simples assim. Mas, através das fintechs, algumas delas, né, de investimento, esse mercado que é gigantesco dos ativos judiciais, e não estou falando somente dos precatórios, eu estou falando também da possibilidade de se comprar ou de se antecipar, se adquirir um título judicial, por exemplo, de uma dívida trabalhista. Imagine vocês, uma determinada pessoa que entrou com uma ação contra uma grande empresa, IBM, por exemplo, e ela já foi ali na justiça, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, essa pessoa está já chegando aí numa certa idade. Nós, investidores, podemos encarar nessa morosidade da justiça, uma oportunidade. E é isso que tem acontecido através de diversas oportunidades, diversas fintechs, onde esta pessoa que detém esse crédito contra a IBM pode vender esse crédito com determinado deságio. Investidores, então, vão adquirir esse crédito. Felipe, você não está falando novidade nenhuma. É verdade. Só que essa novidade, a novidade vem da possibilidade da gente fracionar esse crédito e investirmos nesse tipo de ativo que os multimilionários já investiam com R$1.000, R$5.000, R$10.000. O que, nesse exemplo que eu trouxe, hipotético, vamos supor que essa ação fosse R$1 milhão, somente quem tem um bolso profundo poderia chegar e colocar na mesa, por exemplo, 700 mil para essa senhora desse exemplo que eu trouxe para vocês. Tá bom? E por fim, nós vamos também tratar aqui do crowdfunding. Crowdfunding, que é crowd, multidão, funding, dinheiro, ou seja, a multidão, as pessoas, o coletivo, poder financiar determinado projeto, negócio, iniciativa, em troca de participação, juros ou distribuição de dividendos e resultado. Essa novidade, ela veio aqui para o Brasil, de novo trazendo a questão da regulação, através da instrução CVM de número 588. Essa instrução CVM de número 588 foi inspirada no Jobs Act, que é a norma do mercado americano, e
veio ao nosso ordenamento jurídico em outubro de 2017. Desde então, vem se evoluindo as formas de fazer negócios, e é dentro dessa regulação que a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando, né, liderando a nossa plataforma. Mas existem várias possibilidades dentro deste mercado. Todas essas caixinhas, pessoal, com o mesmo princípio, o princípio de democratizar o acesso a investimentos que eram antes fechados para investidores de grande porte. Temos ainda o mercado de energia que está sendo disruptado, o agronegócio, você poder ser sócio de uma fazenda sem ser fazendeiro, ter gado sem entender muito de gado ou ter terra, né, por exemplo, para tal, você poder ser sócio de uma floresta de eucalipto, mogno, pinos, que é fantástico em termos de rentabilidade, por que não dizer sustentabilidade e impacto social. Esse novo mundo é que a gente agora está aprofundando nesses nossos, com essas novas tecnologias, e nós vamos aprofundar nos próximos dias da nossa Semana do Investidor de Sucesso 4.0. Bom, para não me alongar muito, porque prometi a vocês que não ia me estender demais, por hoje eu acho que deu para a gente ter uma visão geral e eu quero que vocês arrebentem aí nas perguntas, beleza? Vamos lá, joguem duro aí nas perguntas, fiquem à vontade. Felipe, vou colocar uma pergunta aqui do Jorge Magalhães. Por favor. É uma pergunta meio genérica. Ele fala assim, cara Felipe, qual é a porcentagem de norte-americanos investindo hoje em dia? Poxa, qual a porcentagem, o Jorge, né? Obrigado, Jorge, pela sua pergunta. Qual a porcentagem de americanos investindo hoje em dia? Quando a gente fala em investindo, é bem genérico, né? De fato, mas eu poderia dizer que, pelo menos o último reporte que eu tenho com relação à Bolsa Americana, então a gente pode falar do que é público, né? A Bolsa Americana, a gente está falando aí de 90% dos americanos possuem, direto ou indiretamente, algum tipo de investimento em renda variável, né? Direto ou indiretamente. O sistema americano é um pouco diferente daqui, claro, né, ou muito diferente, mas lá você tem você não tem essa previdência pública da forma que é aqui, né? Você tem aquelas contas que é a 401k, que é um tipo de previdência social, e boa parte dela está alocada em ações, por isso que esse número é astronômico. No mercado que nós estamos falando aqui de investimentos privados diretos em empresas, eu não tenho a menor dúvida que é um ecossistema bastante evoluído, mas eu não tenho esse dado aqui, nem sei se ele é público, né, se ele já foi levantado e catalogado, do percentual da população que investe nesse tipo de iniciativa, mas posso falar sem medo de ser feliz e sem medo de errar, que é bastante elevado. Tem uma aqui, ó, do Business Hub Brasil. Ó, aí é gente boa, conheço, hein? Grande amigo. Você acredita que no futuro teremos ações tokenizadas no Brasil? Se eu acredito que a gente tem ações token... Essa turma tá vendo a pergunta na tela aí, né? Tá vendo. Beleza, show de bola. Cara, sua pergunta é fantástica. Eu particularmente acredito nisso. É claro que não depende de mim, depende de todos nós. Depende de todos nós que estamos envolvidos nesse ecossistema de inovação, começarmos a adotar determinadas posturas e fomentar iniciativas, mesmo que essas iniciativas elas confrontem o status quo da regulamentação. Olha que eu não estou dizendo que a gente deve fazer coisas irregulares ou ilegais, mas o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que é que vem primeiro? A inovação, o ímpeto, o espírito empreendedor selvagem, como já dizia Milton Friedman, né? A destruição criativa. O que é que vem primeiro? Vem o espírito empreendedor de trazer a inovação ou a regulação? Eu não tenho a menor dúvida que o espírito empreendedor ele vem primeiro do que a regulação. Mas sim, esse tema vai andar, e vai andar numa velocidade bastante impressionante. Como falei, às vezes a gente critica muito, né, a nossa infraestrutura aqui no Brasil,
e eu me refiro à infraestrutura do sistema financeiro, ao mercado de capitais, mas hoje a gente tem um banco central que é vanguarda. O Pix, meus amigos, não tem lugar nenhum do mundo isso que a gente tem aqui no Brasil. E temos uma CVM que também está acompanhando as evoluções. É claro que num país onde você tem, né, um índice de criminalidade muito alta, uma pobreza muito grande, um índice de desemprego, pessoas sem tanto conhecimento e esclarecimento, faz com que a CVM puxe o freio de mão e ela vá soltando aos poucos essa inovação. Essas inovações, para quê? Para evitar fraudes, pirâmides financeiras, golpes e tantas coisas que nós já vimos acontecer, continua acontecendo e, infelizmente, as pessoas seguem caindo no conto de fadas do dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Se vocês esperavam aqui alguém para soltar confete e dizer que vocês vão ficar ricos da noite para o dia, infelizmente esse alguém não sou eu. Mas eu posso sim garantir a vocês que, assim como eu consegui com trabalho, foco, dedicação, ter uma carteira super resiliente, que hoje tem uma geração de caixa, geração de renda diversificada, que me deixa tranquilo com o evento do coronavírus, inclusive entrei comprando bastante, diga-se de passagem, me deixa tranquilo com o evento do coronavírus da semana passada, da volatilidade, porque eu fui aprendendo ao longo do tempo, da mesma forma que é possível, para mim foi possível, para mim vai ser possível para todos vocês, mas dinheiro fácil, rápido, não existe. Dizem que o melhor investimento do mundo, pegando esse gancho, dizem que o melhor investimento do mundo é aquele que é sem risco, com alto retorno, ou seja, sem volatilidade, com alto retorno, e com liquidez, você pode sacar a qualquer tempo. Vamos pegar uma frase aqui. Ei, Felipe, vem investir aqui nesse negócio que dá 2% ao mês, você pode sacar a hora que você quiser, e não tem risco não, porque, sei lá, o meu robô vem fazendo isso há 6 meses. Epa! Alerta geral! Pirâmide na certa, meus amigos. Não existe. Para você ter uma coisa, você tem que abrir mão da outra. Não existe aquele investimento que lhe dá uma alta rentabilidade sem você correr mais risco. Ou até que lhe dá uma alta rentabilidade, você corre menos risco, mas você tem que abrir mão da liquidez. Você tem que dar tempo ao tempo. É um investimento mais de longo prazo, como, por exemplo, o que a gente vem fazendo bastante, já falei das florestas, né, de eucalipto ou de mogno, mas, por exemplo, usinas solares, 25 anos de estrutura, né, para você ir gerando essa renda, mas vai lhe dar 20% ao ano de TIR média, só que você vai precisar de tempo para poder maturar. There is no free lunch. Não tem almoço grátis. Termo bastante famoso, né, e cunhado em Wall Street. Manda mais um aí, Rodrigão. Pode? Dá tempo? Dá. Temos quanto tempo ainda aí? Já foi mais de 1h15. É mesmo? Vocês estão cansados aí, pessoal? Vou pôr na tela aqui. A pergunta é do Leleandro Gomes. Boa. A reforma tributária pode alcançar os investimentos alternativos? Eita! Com impostos mais elevados sobre os lucros? Não tem a menor dúvida. Reforma tributária. Aí tem muito pano para manga. Diante de toda a crise, né? A gente tem oportunidade, eu começo a enxergar dessa forma. Da maneira que nós estruturamos as operações que hoje, normalmente, eu procuro entrar, são títulos conversíveis, né, que dão direito à conversão em determinada empresa, mas a nossa rentabilidade vem através de amortizações. E essas amortizações, elas não serão impactadas pela reforma tributária, aplicando-se a tabela regressiva de renda fixa, podendo chegar a 15%. Agora, 15% de imposto sobre a amortização, beleza? Sobre a rentabilidade. Já é assim, renda fixa, não vai mudar, tributa-se. Aonde que a gente tem aqui uma linha aí conturbada? Na questão dos dividendos. Em operações que sim, você se torna sócio daquele empreendimento e você vai receber os dividendos, você vai incidir, né, o tributo e certamente vai diminuir a rentabilidade. Opa! Diminuir a rentabilidade. Sim.
Só que veja, assim como eu falei para vocês que os bancos, né, que os banqueiros, eles repassam o risco através do spread bancário, cabe a nós, dentro do nosso grupo de mentoria, dentro do nosso grupo de alunos, dentro aqui do nosso networking de investidores diretos em oportunidades desse tipo, aumentar o nosso spread, pedir mais, aumentar o nosso prêmio de risco, para compensar, eventualmente, o que a gente venha a perder com essa reforma tributária. Beleza? Então, gente, para cumprir aqui já passamos do nosso prometido, eu quero encerrar o dia de hoje, já temos aqui, né, e convidar todos vocês para que a gente possa estar junto novamente amanhã. Hoje foi só aqui um aquecimento dos nossos motores, falamos aí de vários temas, para que a gente possa estar todo mundo na mesma página, no que tange a startup, fintech, esse novo mundo com velocidade exponencial. Amanhã trago para vocês a aplicação prática disso no mundo dos investimentos, falando um pouquinho sobre asset allocation. Vamos trazer alguns nomes famosos, conhecidos, como Howard Marks, como Ray Dalio. Vamos falar de family offices, como que eles estão alocando, como é que está a sua carteira, a carteira dessa turma, como é que os ricos estão, as grandes fortunas, né, os muito ricos, estão alocando os seus investimentos, para que a gente tenha um panorama para onde a gente vai e aonde a gente pode ir com os nossos investimentos, tá bom? Quero agradecer imensamente você que ficou com a gente aqui até essa hora, falamos aqui bastante, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, por favor. Vamos trazer mais pessoas para essa nossa corrente dos investimentos diretos na economia real, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!